Bom, muito boa tarde a todos. Fico muito satisfeito de ter uma sala destas, por isso é que já estou a perceber porque é que tiveram que mudar de sala e espero que vocês a esta hora já tenham repensado a vossa ideia sobre o desporto, não é? Porque eu vejo atletas todos os dias, portanto isto deve ser uma coisa que deve fazer muito mal à saúde, de certeza, não é? Com certeza. Eu lembro uma frase que terão atribuído ao Sr. Sir Winston Churchill, que vocês lembram-se, que é uma pessoa assim muito conhecida e que era assim fisicamente imponente, assim como eu, mais ou menos, e ele fumava uns charutos assim, não é, uns brandies assim, e alguém no final da vida lhe terá perguntado a que é que ele devia aquela longevidade. E ele terá dito que foi sempre ao cuidado de nunca fazer exercício físico. Portanto, querem o meu conselho, repensem a vossa vida. Vejam como é que o Ricardo acabou a porcaria da meia maratona, que ia morrer a qualquer minuto. Bom, enfim. Portanto, em relação ao tema que me deram hoje para falar, eu vou ter que saber quem é que me deu, que é para poder partir as duas pernas, que é a primeira coisa, que isso não se faz a ninguém. Segundo, eu sou um cirurgião de ombro, como vocês sabem, e eu tenho uma má notícia para vos dar, é que vocês, se pensavam que iam almoçar, esqueçam, não é? Porque nem que o doutor Mário essa rabi para ali forte e feio, eu estou a contar acabar isto lá para as 5 da tarde, não é? Pronto, ok. Não, agora falando a sério, o que eu achei que era lógico, que isto seria demasiado exaustivo, e então eu vou tentar passar assim ao de leve pelas patologias mais comuns no membro superior. Qualquer pergunta... O teu marido onde é que foi, Miguel? Porque ele é que devia estar aqui, não é? Pronto, que era para eu dizer, qualquer pergunta que quisessem fazer sobre punho, mão e cotovelo, faziam ao Miguel Trigueiros, porque eu sou um cirurgião de ombro. Estou a brincar, vamos lá ver. Então, fazer assim uma coisinha... isto já sabem que é a minha opinião sobre os políticos portugueses e estas coisas que eles inventam para nos estourar, e, portanto... Eu continuo a ser como sou e falarei da forma e escrever da forma como aprendi, porque acho que uma língua não se sujeita a políticos. Bom, a epidemiologia é isto é só para dizer o que é que eu vos ia dar se fosse falar sobre isto, não é? Vocês iam estar alguns pendurados aqui no projetor, pelo pescoço, com as gravatas, de certeza absoluta. Portanto, vamos, mas avançar para a frente. E porquê é que o atleta é diferente das outras pessoas? Não é? Como vocês percebem, é exatamente igual. Isto é como o Tintin, é dos 7 aos 77, só que o problema é que agora toda a gente tem a mania que é esportista. E, portanto, desde os 5 até aos velhinhos de 100 anos, toda a gente acha que andar a fazer aquelas figuras como o Ricardo Weib é ótimo. Mas não é. Bom, então vamos começar rapidamente pela mão. Lesões mais comuns que tínhamos. O mallet finger, que é a flexão forçada interfalégica distal do dedo. O que é que acontece? Há uma ruptura do tendão extensor e há a queda da última falange. O tratamento geralmente sempre conservador com metal stack, que é isto. Se tiver um fragmento ósseo, poderá ser operado. Geralmente ficam com uma rigidez brutal, mas não digam nada aos cirurgiões da mão, porque eles pensam que fazem maravilhas. A ruptura de tensão flexor geralmente passa sempre pela cirurgia, mas avisem sempre que isto são 12 semanas de recuperação. Lesão do ligamento cubital do polegar, Stenner, que é muito comum neste tipo de desporto, existe por um valgo forçado, tratamento, na maioria das vezes, é cirúrgico. Estamos a falar de atletas e isto é altamente incapacitante. As fraturas dos metacarpos, reparem, isto a maior parte trata-se sempre com tratamento conservador, exceto quando há, na realidade, desvios significativos e desvios tanto num plano como rotacional. No punho, a lesão da fibrocartilagem triangular, que o Miguel adora, não é? Fazer aquelas coisas que ele faz lá, mete uns artroscópios no punho e andam lá a brincar com aquilo e dizem que os dois ficam muito bem. Eu duvido, mas pronto. É importante na estabilidade carbocubital. O cirurgião fica bem. O cirurgião fica satisfeito, pelo menos. Não, bem, e é bonito. Bem. E é bonito, de ver é bonito. Uma pessoa até quase que fica convencida. Os resultados é que depois já não sei. Bom, não interessa. Portanto, isto geralmente, sim senhor, no meu caso, se eu fizer algum dia uma lesão destas, vocês tratam-me assim, conservador, com certeza que nos atletas a maior parte poderá, se resistir a tratamento conservador, necessitar da cirurgia que se faz por artroscopia. No punho, a lesão, este osso pequenino, mas tão chato, porque nos dá tanto que fazer, que é o escafoide, geralmente, está aqui a distribuição dele, não vale a pena estamos a falar nisso, mas pensem, eu que não sou um cirurgião de punho, quando há um escafoide, com desvio, vai precisar de ser operado. Quase certo, tudo vai entrar em precisar de artrose e isso depois vai dar uma desorganização brutal do carpo. Se tiver alinhadinho, deixem-nos estar secadinho, que como as outras coisas consolida. Fraturas da extremidade distal do rádio, reparem, isto é aquela fratura muito comum e habitual nas senhoras mais idosas, porque tem uma ligação muito direta com a osteoporose. Se
75% por queda, 13% também na atividade esportiva. Tratamento, na maior parte das vezes, conservador, mas quando há desvio ou atingimento articular, a cirurgia é mandatória porque as fraturas articulares são altamente artrogéneas. Em relação ao punho, as mais comuns, a doença de Kervan, que é isto aqui que vocês veem aqui, que é uma informação aqui destes tendõezinhos ali, isto é um teste de Finkelstein, que é provocador disto. O síndrome do canal cárpico mais conhecido, que dá parestesia, ou seja, formigueiros nos 4 primeiros dedos da mão, poupando geralmente sempre o quinto. Isto é a sua sequela máxima, que é a atrofia da eminência terna, que é irrecuperável. Quando isto existe já, o doente pode ser operado, fica sem parestesias, mas nunca mais recupera a parte muscular. E depois vejam o ciclismo que pode dar, nomeadamente ao nível do canal de Lyon. No antebraço, as fraturas de radiocúbito, reparem bem isto, 26% no desporto como causa mais comum, geralmente na criança conservador, no adulto sempre cirúrgico. No cotovelo temos a epicondilite, é uma coisa que aparece muitas vezes ligada ao desporto, ligada aos acidentes de trabalho, geralmente sempre a lesões de sobrecarga, não é? Porque isto não será um acidente de trabalho, mas pronto. Isto significa uma dor na face lateral do cotovelo. O tratamento geralmente é sempre conservador. Hoje em dia pomos muito em causa aquilo que nós fazíamos sempre, e eu fiz centenas de infiltrações, hoje está posto quase completamente de lado pelos riscos cutâneos que provoca e mesmo pelas lesões que pode provocar a nível do tendão. Nas fraturas, reparem, o monodistal, cá estamos, 13% de atividade esportiva. Portanto, estão a ver que continuo a dizer que o desporto faz muito mal à saúde. Olho de crânio e reto proximal, portanto, tudo isto são fraturas que são articuladas e, como tal, cirúrgicas. A tracícula radial, se não tiver desvio, pode perfeitamente ser tratada de forma conservadora. Se tiver desvio, tem que ser operada. A fratura diafisária, reparem, maior após 65 anos, 62% são por queda, mas não se esqueçam que 4% são patológicas. Patológicas, geralmente, é associado a uma metástase. Portanto, sempre terem atenção a isto. Pronto, e agora vamos chegar à minha área, especificamente. A fratura da clavícula é a fratura mais comum na criança. Vejam aqui, 31% do desconto, vocês veem sempre na volta à França ou na volta a Portugal, que há sempre 1 ou 2 maduros que desistem porque fazem uma fratura da clavícula. Na esmagadora maioria das vezes é conservadora. Temos que terem atenção só quando há cominução marcada, desvio marcado, encurtamento superior a 1,5 cm, 2 cm. Isso aumenta-nos muito a taxa de pseudartrose e devem ser operadas. Quando eu comecei a estudar a ortopedia, na esmagadora maioria das vezes as fraturas da clavícula eram tratadas conservadoramente, hoje em dia nós começamos a ver que mesmo as fraturas do terço médio podem muitas das vezes evoluir para pseudartrose, que muitas vezes é sintomática, mas não deixa de ser uma pseudartrose e, como tal, exige da nossa parte algum cuidado. A fratura da omoplata, na esmagadora maioria das vezes, não precisa de rigorosamente nada, porque como ela está cheia de músculos atrás e à frente, a própria mobilidade precoce molda a omoplata e não precisa de rigorosamente nada, mas precisa quando há um atingimento articular. E aí obriga-nos a operar. Outra vez, como disse há bocado, as fraturas articulares devem ser sempre tentado restaurar a anatomia original. No colo do úmero, 4 a 5% de todas as fraturas, maior nos idosos, como é lógico, 78 por quedas simples, mais uma fratura associada à osteoporose, uma relação maior, como veem aqui da mulher em relação ao homem. O tratamento, na esmagadora maioria das vezes, outra vez, conservador. A maior parte das fraturas do colo do úmero não tem desvio, tem pouco desvio, e o resultado funcional é perfeitamente aceitável com tratamento conservador. Quando existe um desvio marcado, e o desvio entende-se por uma diferença dos fragmentos superior a 1 cm ou uma rotação superior a 45 graus, e isto é a classificação de Neer, devemos fazer osteossíntese. E reparem, esta fratura conseguimos fazer este resultado, que está muito bem. Porquê? Porque é um doente novo. Porque as próteses, como vocês veem aqui, e neste caso é um bom resultado, porque o troquíter, que é onde se insere a coifa dos roladores, ficou no seu sítio, são melhores resultados, mas a prótese do ombro, que é fantástica para muitas outras situações patológicas, não é grande pistola para as fraturas. Nas luxações, a luxação glenohumeral, a luxação do ombro é a luxação mais comum que existe no ser humano. A cromioclavicular vem logo a seguir, 12%, e a esternoclavicular, como veem aqui, em 3%. O tratamento pode ser conservador, dependendo de muita coisa que vamos já ver aqui. A única que eu digo que geralmente é sempre conservadora é a esternoclavicular. Eu faço ombro há 24 anos, eu operei algumas, ficaram todas mal. Ok? Pronto, não façam isso.
Portanto, na glenohumeral tem indicação cirúrgica quando é recidivante, acima de tudo quando é abaixo de 20 anos. Nós devemos dizer, se um dia vocês tiverem um filho que tenha 14, 15, 16 anos e tiver uma luxação do ombro, garanto-vos que ele vai ter uma recidiva, pode demorar o tempo que demorar. Portanto, a taxa de recidiva abaixo dos 19 anos anda muito perto dos 100%. Aos 20 anda nos 90% e depois vai diminuindo, ao contrário da maior parte das coisas em patologia ortopédica, que a idade é pior, na luxação do ombro a idade é melhor. Porque uma carcaça como eu já tem muito pouca probabilidade de ter uma recidiva de uma luxação do ombro. Isto é um bonequinho só para vos mostrar que o ombro, para que é que serve o ombro e o membro superior? Apenas e só para colocar a mão no espaço. É a função, por isso é que nós temos que ter um membro superior funcionante. Nós precisamos pôr a mão, é aquilo que define o ser humano, tirando o macaquito, mas pronto, do resto da população deste planeta, e portanto nós vemos as várias áreas que nós temos aqui, a acromioclavicular. Isto foi um vídeo que eu achei engraçado, porque há aqui muita gente que não é médica e portanto isto é interessante. Vejam, as fontes de patologia que podemos ter é a acromioclavicular, é a glenohumeral, temos a clavícula, temos o acrómio, temos a coracoide, temos a cabeça do húmero, temos a glenoide. A glenoide, vocês reparem que a cabeça do ombro é muito maior do que a glenoide, por isso é que o ombro é a articulação com maior mobilidade no ser humano, mas também é aquela que mais precocemente mostra sinais de patologia degenerativa. Porquê? Porque, nomeadamente, os tendões pagam essa mobilidade com um esforço de desgaste e, portanto, um desgaste maior. E a partir dos 25 anos de idade, vemos imagiologicamente sinais de envelhecimento, entre aspas, do ombro. Portanto, e eu não me enganei, 25 anos de idade. Portanto, vocês também já estão um bocadinho carcaças. Ok, a coifas rotadores, da frente para trás temos o subescapular, o supraespinhoso, o infraespinhoso e o pequeno redondo. Reparem que por isso é que eles chamam-se coifa, que é o chapéuzinho das holandesas, não é, dos rotadores, porque fazem rodar o posterior e que nos dá tanto trabalho, porque nós temos que passar tempos infinitos a reparar essas coisas quando assim tem que ser. Isto são as bolsas, que apesar de não terem, às vezes têm patologias intrínsecas, mas na maior parte das vezes é onde a patologia do ombro se demonstra. Vamos passar para a frente. Portanto, prevalência, reparem, 7 a 10% têm dores no ombro da população. Nós temos, e isto é muito importante, é a segunda causa de queixa osteoarticular, nomeadamente a nível de, por exemplo, acidentes de trabalho. Depois da lombalgia, da patologia que o Dr. Rui Pinto nos mostrou, o ombro é garantidamente a segunda causa mais frequente. Temos fatores de risco, o trabalho sempre acima da cabeça, como é lógico, e com movimentos repetidos, o tal overuse, que eu chamo sobrecarga. Portanto, reparem, aqui vamos de 15 nos homens até 24, 25 nas mulheres. Temos aqui uma coisa engraçada. É lógico que nós compreendemos isto, que há uma maior número de casos nos doentes de 50 a 56 anos, portanto começa a haver mais a patologia degenerativa. Mas também temos, vocês vão ver um quadro da diferença, digamos, da prevalência nos vários países, e anda tudo à volta dos 19, 20 e tal, isso é tudo, mas é interessante que pensarmos em que, vejam aqui, em 2000, nos Estados Unidos, a patologia do ombro trouxe custos diretos 7 bilhões de dólares, ou seja, 7 mil milhões de dólares, o que dava para me pôr bem para o resto da vida. Tinham era que cancelar já as consultas da próxima semana, não é? Como é lógico. Bom, fatores de risco, temos idade e género. Eu tive este cuidado de pôr idade feminina e género masculino, porque não sei se está alguém do bloco de esquerda na plateia que podia ficar incomodado, não é, com estas modernices, e portanto eu não quero problemas com ninguém, e pus assim. Agora, isto é que é interessante, é que vocês têm a ver isto, é que nós temos duas áreas, portanto, duas faixas etárias onde aparecem mais problemas no ombro. Temos a faixa etária mais avançada, que é normal, e temos nos jovens, no adolescente, que tem uma relação com isto. É muito comum termos meninas de adolescentes com dores no ombro. Porquê? Não sei. Ok, depois temos a outra, não é? Mulher é mulher, não é? Vocês já sabem como é que é. Pronto, portanto, vejam que há sempre uma prevalência maior do sexo feminino. Os fatores ocupacionais, como eu disse, o trabalho repetitivo, nomeadamente acima do plano dos ombros, cargas, pessoas que têm que pegarem muito peso, isto é mau para os ombros, como é lógico, e a vibração. Pessoas que trabalham com ferramentas vibratórias têm muito maior número de casos de dores no ombro que as pessoas não têm. Computador, fatores psicossociais, cá está, quando as pessoas não estão satisfeitas com o que fazem, dói-lhes tudo. Não é normal. Isso é, sei lá, vi. Não é? Portanto, reparem bem, handball, vôlei, ténis, natação, cá está, porque são todos aqueles movimentos que estão sempre acima
do ombro. Reparem como é que este Janota põe os... Isto não é, ele não devia ser nadador, devia trabalhar num circo, não é? Não acho, doutor? Acho que é o mínimo. Pronto, mas agora vejam aqui, neste trabalho, em 137 dos melhores nadadores dos Estados Unidos, quase 50%, portanto 42%, tinham problemas no ombro. Isto é muito importante. Portanto, é uma patologia que é altamente... apresenta-se muitas vezes nos atletas. Momentos repetidos, tal, isto, porquê? Eu vou falar nisto só porque a seguir vem uma coisa que muitos dos meus colegas ortopedistas não gostam de me ouvir falar, mas vão ter que me gramar, porque já sabem que eu sou assim, porque isto é que é o que provoca o ombro doloroso. Stress, ou seja, movimentos repetidos, sempre fadiga muscular, microtraumatismos, há uma laxidão. Se calhar eu uso sempre laxidez, tenho mania que sou do Porto, mas acho que a palavra correta é laxidão. Dos estabilizadores da cintura escapular, nomeadamente a cápsula, o lábio anterior, que leva a uma translação da cabeça do húmero antero-superior, que é uma disfunção mecânica e que levou um senhor chamado Charles Deer, em 1972, a escrever uma coisa que eu odeio, que toda a gente sabe, que é o chamado síndrome de impingement, que tem a ver com 3 fases, isso não interessa, vocês não interessa para nada, e que ele define muitas vezes com a forma do acrómio. Isto foi depois escrito e foi desenvolvido por um seu discípulo chamado Vigliani, em que ele dizia que esta forma do acrómio, esta é o tipo 1 que é divergente em relação à cabeça do húmero, esta é paralela à cabeça do húmero e esta é convergente. Então eles diriam que isto podia provocar lesões na cabeça do húmero. Não, eu acho que isto não tem rigorosamente nada a ver com o assunto, isto sempre esteve lá desde que nasceu. O que leva é que muitas vezes a tal disfunção mecânica leva a cabeça do húmero e os seus tendões a irem entrar em contato com aquilo. Portanto, há uma cirurgia que se chama acromioplastia, que deu muito dinheiro a muito ortopedista, ainda dá, que não tem lógica nenhuma a fazer e que é uma imbecilidade intelectual. Pronto, mas isso, eles já sabem que eles a esta hora estão-se a mexer ali nas cadeiras, mas é o que eu penso. Outras patologias, tendinopatia calcificada, reparem, mais comum no adulto jovem, mais entre os 40 e os 50 anos e mais na mulher. 25 a 30% dos casos bilaterais. Quando não desaparece, o que é uma raridade, que na esmagadora maioria das vezes desaparece espontaneamente, principalmente quando há uma dor violenta no ombro, porque é sinal que a calcificação está resolvida, então fazemos isto, e que é uma cirurgia simples, que é aspirar a calcificação. A capsulite retrátil. É importante que isto é uma coisa clínica. A capsulite retrátil é um síndrome que é caracterizado pela perda dos 3 principais arcos de mobilidade do ombro. Elevação anterior, rotação externa e rotação interna. Não é preciso fazer exame nenhum. Isto, se o doente fizer isto e tiver uma radiografia normal, é uma capsulite retrátil. Tem uma ligação muito grande com a diabetes, principalmente nos doentes insulinodependentes. Está bem? Na esmagadora maioria das vezes, isto foi descrito por um senhor chamado Ernest Emery Codman em 1934, e ele escreveu um livrinho que chamava-se The Shoulder, com um subtítulo que eu não vos vou dizer, senão vocês pensam que eu estou a armar em esperto. Mas no capítulo em que ele descreveu isto como o capítulo de Frozen Shoulder. Por isso é que vocês ainda ouvem muitas vezes chamar o ombro congelado. O nome correto não é o ombro congelado, é capsulite retrátil. Trata-se de um problema da cápsula que encolhe, retrátil ou adesiva. Ele também dizia já nesse livrinho, porque ele, para mim, ele é o meu herói, porque é um tipo muito referente no seu tempo, já estou a acabar, porque muitas das coisas que ele escreveu em 1934 ainda hoje são verdade absoluta. E ele dizia que todos os doentes dele, mesmo que nada fizessem, voltavam a ficar normais. E nós sabemos que hoje em dia é verdade. Não é completamente verdade. Há alguns casos que não recuperam, mas na esmagadora maioria das vezes com o tempo recuperam. E com a nossa ajuda nós tentamos que eles recuperem mais depressa. Muito rapidamente, este trabalho só é engraçado porque foi feito em 95. Em 96 doentes fizeram ressonância magnética dos ombros em doentes assintomáticos, que não tinham dor. 15% de rupturas completas, 20% de rupturas parciais. 54% das pessoas acima de 60 anos tinham uma ruptura. Ok? Atenção, estamos a falar outra vez, doentes assintomáticos. Ou seja, em conclusão, existe uma grande prevalência na ressonância magnética de rupturas mais frequentes com a idade e compatíveis com a função normal e assintomática. Ou seja, isto é para dizer que nem todas as rupturas da coifa dos doadores precisam de cirurgia. Para acabar, o Dr. Marbécio disse que ia acabar, eu vou acabar com a última coisa, que é a artropatia. Vocês veem aqui uma coisa de tipo inflamatório, que só faz diferença, isto como é lógico não tem cartilagem articular, tem uma diferença que aqui ainda tem espaço subacromial, sinal que ainda tem tendões, e pode ser tratado com isto, com uma prótese total anatómica, que é, vocês esqueçam a prótese e veem um ombro normal. Ao contrário deste caso, em que vocês veem que aquela distância subacromial não existe. Porquê? Porque este doente tem uma altura maciça da coifa dos doadores. E isso, quando associado a um ombro pseudoparalítico, que é quando o doente não consegue fazer isto,
fazemos isto, que é uma prótese que inverte completamente a mecânica do ombro, e o doente, ao fim de 6 semanas, faz isto. Não tem força, mas faz isto. Muito obrigado. Espero ter ficado bem.